Então, a variação de energia interna, ela depende das condições finais e iniciais. Essa variação de energia ela pode ocorrer devido à variação de trabalho ou calor. Então, ela depende da variação de pressão, no caso, variação de volume, né? Ou variação de temperatura. Pode estar associado a esses fatores. Então, basicamente, a primeira lei da termodinâmica fala em transformações de energia. Então, a energia total do universo ela é constante. E basicamente, o que acontece é a transformação de uma energia em outra. Então, a energia total do universo é constante. De modo geral, posso dizer que a primeira lei da termodinâmica diz que a variação de energia de um sistema é dada para sua variação de calor, o Qzinho aqui, ΔU. ΔU é igual a Q mais trabalho. Então, a variação de calor e trabalho, ou seja, ocorre sempre uma variação de energia de um sistema quando existe diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança, ou seja, pode ocorrer a transferência de energia na forma de calor, e quando existe variação de volume, ou seja, existe trabalho. Então, o sistema vai ter troca de energia na forma de calor e trabalho, quando eu falo em sistema aberto, troca de energia apenas no sistema fechado, e no sistema adiabático, a variação de energia é zero. Mas, de modo geral, eu posso falar que a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte: a variação de energia do universo se mantém constante. O que significa isso? Se o sistema ganha energia, a vizinhança tem que perder energia equivalente. Se o sistema libera energia, a vizinhança tem que absorver essa energia equivalente, ou seja, a variação de energia interna do sistema é igual à variação em módulo da vizinhança. Se o sistema ganha 100 kJ de energia, a vizinhança tem que perder 100 kJ de energia. Então, basicamente, a primeira lei da termodinâmica nos diz que a variação da energia do universo é constante. Existe apenas uma transformação de energia. Essa variação de energia pode ocorrer quando a temperatura da vizinhança é maior que a temperatura do sistema. O que significa isso? Que o sistema vai fornecer energia para a vizinhança e a variação de energia do sistema vai aumentar, da vizinhança vai diminuir. Se o sistema tem maior temperatura que a vizinhança, a energia na forma de calor, energia térmica, vai fluir do sistema para a vizinhança, de modo que as duas temperaturas se igualem, e aí sim eu tenho uma variação de energia do sistema, equivalente em módulo à variação de energia da vizinhança. Se ocorre uma variação de volume, ou seja, se o sistema expandir, o sistema diminui a sua energia, a mesma coisa que uma mola. Se eu expandir uma mola, ela vai tender a diminuir a sua energia. Se eu comprimir uma mola, ela vai aumentar a sua energia. Significa isso. Se o trabalho é positivo, se eu tenho o sistema realizando um trabalho, a energia do sistema vai diminuir. Se a vizinhança está exercendo um trabalho sobre o sistema, a energia vai aumentar do sistema. Então aqui está uma expressão bem clara. A variação de energia do universo é zero. A variação de energia do sistema é igual à variação da energia da vizinhança em módulo. O que significa isso? Se o sistema perder 100 kJ, a vizinhança vai ganhar e vice-versa. Então, se eu colocar aqui equivalência entre trabalho e calor, eu tenho aqui a energia interna de um sistema isolado é constante. O que significa isso? Como o sistema isolado ele não tem troca de energia térmica, ele não troca energia na forma de calor com a vizinhança, ele não tem variação de temperatura. Se não tiver variação de temperatura, que é igual a zero. E o trabalho, como ele não troca a massa com a vizinhança, então ele não expande nem comprime, realizando então a variação de trabalho igual a zero. Variação infinitesimal, que significa? du é uma variação infinitesimal, é a variação momentânea, instantânea. Du é igual a dq mais dw. Tá? Essa é a relação entre trabalho, que está associado à variação de volume, e o dq, que está associado à variação de temperatura. No caso, a diferença de temperatura entre sistema e vizinhança. Então, aqui eu tenho como que o trabalho
expresso, o trabalho é variação de... O trabalho delta W, né, o dW, é igual menos F dz, ou seja, para que ocorra trabalho tem que ter um deslocamento. É uma força vezes deslocamento. Esse trabalho é negativo porque está levando em conta o sistema. Se o sistema realiza trabalho, ele perde energia. Se o sistema recebe trabalho, ele aumenta a energia. Então, se eu tiver em termos gerais, trabalho é dW menos PEx, que é a pressão externa, vezes A dz. O que é A? A é a área, dz é a variação de altura. No caso aqui eu tenho um cilindro, que ele tem uma área fixa, A, e ele é representado então aqui a variação de trabalho. O sistema então está expandindo. Então a variação de volume é dado por a variação de altura vezes a área, então a variação de volume. Para que ocorra trabalho aqui, existe uma variação de altura. No caso, o sistema expandiu. Se o sistema expandiu, o trabalho é negativo. Por que negativo? Porque a energia do sistema diminui. O sistema realizou o trabalho. Se eu integrar essa derivada de W, de condição inicial à condição final, eu tenho ΔW, faltou aqui o delta, o W, é igual ao quê? A integral de Px dV. Como a pressão externa é constante, eu tiro da equação. Então eu fico menos Px, que é a pressão externa, vezes ΔV, que é o volume final, menos o volume inicial. Se o sistema expande, o trabalho é negativo. Se o sistema comprime, o trabalho é positivo. Ou seja, a energia do sistema diminui se ele expandir e aumenta se ele for comprimido. Então existe o trabalho de expansão, que é dado por a pressão externa vezes a variação de volume. A equação aqui nos dá que é Pascal, a pressão, e metros cúbicos o volume, ou seja, Pascal é Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado vezes metro cúbico é igual a Newton vezes metro. Newton vezes metro é Joule. Então a energia é Joule. O trabalho de expansão superficial é dado pela tensão superficial, né? Que é a força vezes a variação de área superficial. E aí que outras formas de trabalho que nós não vamos entrar no mérito. Então aqui eu tenho um gráfico que representa pressão constante, por exemplo, a pressão externa constante, uma reação feita num ambiente que não tenha variação de pressão, e eu tenho um cilindro sendo expandido de V1 a VF. O trabalho é dado pela área desse gráfico aqui, de pressão versus volume. Então a área é dada por a variação de volume final menos volume inicial vezes a pressão. Então aqui eu tenho um trabalho de expansão contra uma pressão constante. Então todo trabalho de expansão contra a pressão constante é dado por trabalho igual menos pressão constante vezes ΔV. Então um exemplo aqui é um trabalho realizado à pressão atmosférica. Agora quando eu falo em trabalho reversível, ou seja, um trabalho no equilíbrio, ele pode ser deslocado nos dois sentidos. Então a reversibilidade está associada a essa questão infinitesimal. Uma variação muito pequena pode levar às condições, a variações das condições de energia do sistema. Exemplo, dois sistemas que alcançaram o equilíbrio na mesma temperatura. Então uma situação dessa seria uma transição de fase. Tá? Exemplo aqui, um gás confinado num recipiente controlado por um pistão no qual a pressão interna é igual à pressão externa. Então, quando eu tenho essa situação aqui, pressão interna e pressão externa são constantes, o cilindro, o êmbolo que divide o sistema e a vizinhança, ele está parado, está equilibrado. Uma variação infinitesimal para mais faz com que o sistema expanda. Uma para menos, o sistema comprime. Então, basicamente falando, o líquido o gás vai ser confinado e a pressão externa, então o êmbolo está parado, quietinho. Então essa expansão infinitesimal é dada pela equação dW menos Px, que é a pressão externa, dV. Essa é infinitesimal, é uma variação qualquer, agora finita. Trabalho é igual a menos a integral de PdV, dV inicial a V final.
Se eu levar em conta que o volume de um gás ideal numa equação ele é dado por... A pressão é dada por... A pressão é dada de um gás ideal PV igual a nRT, ou seja, a pressão é igual a nRT sobre V. Então, eu vou substituir a equação dos gases ideais aqui. Então, eu tenho que a pressão é igual a nRT sobre V dV. Eu isolando o dV, então eu tenho nRT sobre V. Eu vou passar as duas igualdades aqui. As duas variáveis que dependem de volume. Então, dV sobre V. Então, o trabalho é igual a menos nRT V dV. Se eu integrar essa equação aqui e tirar as constantes para fora, eu tenho trabalho igual a menos nRT, onde N é o número de mols, R é a constante dos gases ideais, 8,314 joules por Kelvin por mol, a temperatura em Kelvin, integral de dV sobre V de volume inicial, volume final. Se eu integrar dV sobre V, eu tenho ln dV final sobre V menos ln dV inicial. Se eu levar em conta ln dV final menos V inicial, basicamente eu tenho ln dV final sobre ln dV inicial. Lembrando que ln final menos ln inicial é a mesma coisa que ln dV final sobre V inicial. Então eu tenho a equação menos nRT ln dV final sobre V inicial. Então essa aqui é o trabalho realizado de modo reversível. Então aqui eu tenho uma equação. A pressão foi alterada de P inicial a P final. P inicial a P final. Então esse trabalho foi realizado com variação de pressão. Pressão inicial a pressão final. Então teve variação de pressão e variação de volume. Então aqui eu tenho um trabalho reversível. Trabalho irreversível, onde tem volume final, volume inicial, e aqui eu tenho um trabalho reversível. Trabalho reversível e trabalho irreversível.